Eu vou tratar primeiro da regressiva, depois da progressiva, depois eu faço um resumão e você vai captar. O que é a responsabilidade tributária por substituição regressiva? Eu quero que você associe a responsabilidade regressiva, também chamada de para trás ou antecedente, à ideia de diferimento do pagamento. Quando você associa a regressiva a diferimento, ou seja, postergação do pagamento, você vai compreender que na substituição tributária, o pagamento do tributo ocorre no futuro, depois dos fatos geradores anteriores. Para ficar mais claro, para que existe a substituição tributária? Para que existe a substituição tributária? A substituição tributária é um artifício criado pelo legislador para facilitar a cobrança tributária, para facilitar a arrecadação fiscal, para simplificar a tributação. A verdade é que ele complexifica muito, mas a ideia é simplificar. Então vejamos, o legislador pensou o seguinte, olha, tem um cara, vamos lá na concessionária de carro, né? Tem uma fábrica que produz carro, vende para a concessionária. A concessionária vende, então a fábrica, ela vende para 10 concessionárias. As concessionárias vendem para quantas pessoas? 1 milhão. É mais fácil cobrar da concessionária por cada uma das 1 milhão de operações que ela vai fazer? Ou é mais fácil cobrar da fábrica? É mais fácil cobrar da fábrica, porque ela vende para menos concessionárias. Nesse caso, veja que eu cobrei no começo da cadeia o tributo das operações seguintes que ainda não ocorreram. Isso é diferimento? Não. Isso é antecipação. É o que a gente chama de substituição tributária progressiva. Há um fato gerador presumido, há uma antecipação. Diferente é o caso da responsabilidade por substituição regressiva, em que há o diferimento. Vários produtores entregam carne para poucas indústrias que processam carne. É mais fácil eu cobrar das poucas indústrias que estão numa fase posterior da cadeia, ou seria mais fácil eu cobrar dos muitos produtores de carne que estão na fase inicial da cadeia? É mais fácil, em vez de cobrar de 1 milhão de produtores de carne, eu cobrar das 5 grandes indústrias de processamento de carne. Eu cobrei antes ou cobrei depois? Cobrei depois. Há o diferimento, há a substituição tributária regressiva, para trás ou antecedente. Substituição tributária regressiva, para trás ou antecedente, diferimento do pagamento. Substituição tributária progressiva, para frente ou consequente, a antecipação do pagamento. Eu pego um fato gerador que de fato ainda não ocorreu, no caso das concessionárias ainda vai vender para um monte de gente, trago tudo para o começo da cadeia e faço a indústria pagar tudo de uma vez. Sacaram? Sacaram? É aí que se fala em fato gerador presumido. Não sei se vai acontecer de fato a venda do carro. Não sei nem se vai acontecer pelo preço previsto. Mas, para facilitar a arrecadação, eu presumo que o fato gerador vai ocorrer e em que patamar ele vai ocorrer de valor. Há uma presunção, então, também do aspecto quantitativo dessa tributação. Certo? A primeira pergunta que surge é se essa tributação, essa forma de tributação para frente, veja que quando eu falo em diferimento do pagamento, eu empurro o pagamento para frente, fato gerador já ocorrido, pagamento lá na frente. Não parece haver problema e se merece ao contribuinte. Mas imagina a situação da progressividade tributária, que não é a progressividade fiscal, mas a substituição tributária progressiva, em que eu tenho um fato gerador presumido, que não ocorreu, que eu não sei o valor e que eu tenho que pagar tributo. Então surgiu a discussão, será que isso é constitucional? E isso foi permitida essa análise, porque essa determinação prevista no 150, parágrafo 7º da Constituição, não é norma constitucional originária.
é fruto da emenda constitucional 3 de 93. Se é fruto de emenda constitucional, poder constituinte derivado reformador, é possível ser submetido ao controle de constitucionalidade. Então seria possível que fosse uma norma inconstitucional. Isso foi apreciado e se disse o seguinte: essa norma é constitucional. Não há inconstitucionalidade no fato gerador presumido. Por quê? Especialmente porque se assegura na própria Constituição a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Jurisprudência entendeu o seguinte: olha, é uma técnica de arrecadação e cobrança tributária, é uma técnica, e ela não é inválida, porque apesar de ela antecipar o fato gerador, ela não causa um prejuízo ao contribuinte que tenha se garantido a imediata e restituição, a imediata e preferencial, melhor dizendo, restituição da quantia paga, caso o fato gerador não ocorra. O problema daí, gente, é que surgiu o seguinte questionamento. Beleza, aceitei que é constitucional. Tá de boa, é constitucional. Tranquilo. Porque se não ocorrer, você me devolve. Mas o fisco espertinho falou assim. O contribuinte falou, não, entendi. Aí se liga, fisco. A gente presumiu que o fato gerador era de 1 milhão. 1 milhão de reais ao todo, digamos assim. Só que na realidade foi 800 mil. Então eu preciso diminuir essa tributação. Aí o fisco falou, opa, nem tanto, né? O que a Constituição fala é que se o fato gerador não se realizar, aí você vai ter direito à restituição. Não se ele se realizar a menor. Aí o cara fez, aí é sacanagem. Quer dizer então que se ele não se realizar, você me devolve. Mas se ele se realizar a menor, você não me devolve. Isso gerou uma discussão, uma tremenda discussão, eu não vou explicar os meandros dela, mas gerou uma discussão, um convênio com faz, um monte de rolo. Isso foi decidido em 2016, num dos julgamentos mais importantes da história do direito tributário brasileiro, em que se disse: é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais. O ICMS é um tributo que ele funciona numa cadeia de operações. Então tem tributo que é direto, né? IPVA, pá, IPTU, pá. Mas o ICMS e o ISS, eles são tributos que têm uma cadeia operacional comercial que tornam necessária a técnica da substituição, ou importante, o que não se adequa a determinados outros tipos de tributo. Então, o ICMS é o tributo que gera mais problema. Então é até uma antecipação assim, do tema ICMS, a gente vai rever isso lá na frente. Mas, como há essa cadeia de operações, há a técnica da substituição, né, para analisar a responsabilidade tributária de pagamento, e o STF disse que é devida a restituição no caso de ICMS pago a mais, não só se o fato gerador não ocorrer, inclusive no pago a mais. No regime de substituição tributária, para frente, progressivo ou consequente. Se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Então, se a base de cálculo, no final das contas, na vida real, for inferior, a gente vai pagar menos, então a gente tem direito à restituição do que a gente pagou a mais, presumidamente. Isso aí foi decidido pelo STF na DI 2675, 2016. Super importante, super importante. Esse julgamento de 2016 foi modulado. Houve modulação do entendimento do Supremo no seguinte sentido. O STF permitiu, então, o direito à restituição, dizendo que ele vale para todos os processos judiciais que já haviam sido ajuizados e que estavam aguardando o posicionamento do STF à época, na repercussão que foi decidida, para todas as operações futuras, ou seja, situações que após a decisão do STF houver pagamento a maior, seguindo aí um direito à restituição. E, por outro lado, ele não se aplica a quem? Situações ocorridas antes da decisão do STF e que não tenham sido judicializadas, se não foi judicializada já era, e situações que foram judicializadas, mas o contribuinte perdeu. Não teve, então, o direito à restituição
com trânsito julgado. Para manter a segurança jurídica, o STF falou, se você perdeu com trânsito, já era, adeus. Já era, adeus. Então, se o fato gerador acontecer a menor, o cara tem direito à restituição. E agora vem a lacração, julgado que aconteceu, discussão que se deu no bojo da ADI 2675. O ministro Dias Toffoli falou, ó, em obter dicto, durante o julgamento, não está na emenda. Mas ele disse e é o que a gente tem que levar para a prova. Inclusive, disse o ministro, se o fato gerador presumido ocorrer também em base de cálculo na vida real maior do que a presumida, o fisco também tem direito de cobrar a diferença. Se o fato gerador presumido for menor que o efetivamente ocorrido, se o fato gerador presumido for menor que o efetivamente ocorrido, eu presumi menos, mas vendi mais. Então eu paguei menos. E aí o SF disse em obter dicto, ministro Dias Toffoli, no seu julgamento, que nessa situação o fisco também teria direito de perseguir a diferença nesse caso concreto. Beleza?